Olá, paz do Senhor Jesus, a todos os seminaristas, São Paulo, Araraquara. Vamos para mais um vídeo aula, nossa apostila 2, tratando da história da igreja 1, página 146, os apóstolos. Nos evangelhos, eles são chamados de discípulos e apóstolos. O termo mais comum para designá-los, portanto, era discípulos. Como discípulos, eles foram chamados para estar com Jesus e aprender com ele. Como apóstolos, seriam enviados com poder e autoridade para pregar e expulsar demônios. A maioria deles pertencia à região de Cafarnaum, na Galiléia. O número de apóstolos se limitou a 12, o que relembra as 12 tribos de Israel. A escolha e seleção dos apóstolos foram feitos após oração a noite inteira. Os 12 homens selecionados teriam a incumbência de ajudar Jesus na sua missão de pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Perfil dos 12 apóstolos. Antes, o Novo Testamento não nos informa sobre o fim dos apóstolos, exceto Tiago, o irmão de João, que foi morto por Herodes Agripa. Com a morte de Judas Iscariotes, Matias foi escolhido em seu lugar. Além dos 12, outros foram chamados de apóstolos, como Paulo, Barnabé e Tiago, o irmão de Jesus. Perfil dos 12 apóstolos. Esse perfil irá abordar de forma resumida o perfil histórico e ministerial de cada apóstolo e o possível destino deles, registrado nas tradições da igreja primitiva. Primeiro, Simão Pedro. O nome Simão é a forma grega de Simeon, que talvez signifique ouvir. O segundo nome, Pedro, é grego e significa pedra ou rocha. O seu terceiro nome é Cefas, um nome aramaico que significa rocha. Pedro era irmão de André e filho de João. Ele e André eram pescadores de profissão e estavam trabalhando no mar da Galileia quando foram chamados por Jesus. André, seu nome em grego é Andreas, que significa varonil. Irmão de Pedro, também era pescador e discípulo de João Batista, até quando este, apontando para Jesus, exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus." A partir daí, passou a seguir a Jesus. Logo em seguida, foi à procura de seu irmão e disse: "Achamos o Messias", e o conduziu a Jesus. Juntamente com Filipe, outro apóstolo apresentou a Jesus um grupo de gregos. Por essa razão, também ele, como Filipe, são considerados os primeiros missionários estrangeiros. A tradição da igreja afirma que ele viveu seus últimos dias em Sítia, região próxima ao Mar Negro, e que foi crucificado numa cruz em forma de X, o que se tornou o símbolo religioso conhecido como Cruz de Santo André. Anteriormente, Pedro, não há registro bíblico sobre a morte de Pedro, mas o historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, informa que ele morreu no ano 68. Tertuliano e Orígenes afirmaram que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, sob perseguição de Nero. Terceiro apóstolo, João, era discípulo de João Batista, o que se pode inferir no Evangelho de João 1, do 35 ao 37. Ele também deve ser distinguido de João Marcos. Seu nome vem do hebraico Yohanan, que significa Javé tem sido gracioso. Era irmão de Tiago e filho de Zebedeu e Salomé. Seu pai tinha uma pequena empresa de barcos de pesca. Ele foi chamado por Jesus juntamente com seu irmão. A tradição da igreja afirma que ele teve uma vida longa em Éfeso, onde pastoreou uma congregação e morreu. É provável que João tenha sido o único apóstolo que não morreu como mártir cristão.
Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e pescador da Galiléia, pertenceu ao círculo dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Ele precisa ser distinguido de Tiago, filho de Alfeu, que era outro apóstolo, e também de Tiago, irmão de Jesus. Nos evangelhos ele aparece com seu irmão João. Entretanto, no evangelho de João, não há qualquer relato sobre Tiago, o que pode ser explicado pela descrição de João. São escassas as informações sobre Bartolomeu, com base em João 1. Eu terminei Tiago e iniciamos em Bartolomeu, São escassas as informações sobre Bartolomeu. Com base em João 1,45, ele é identificado como Natanael. Outros, porém, creem que Bartolomeu era o sobrenome de Natanael. Ele foi apresentado a Jesus por Filipe. O nome Bartolomeu significa filho de Talmai. Se Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa, então ele veio de Caná da Galiléia. Sobre Natanael, Jesus disse: israelita em quem não há dolo. Jesus apareceu após sua ressurreição a Bartolomeu nas margens do mar de Tiberíades. Eusébio e Jerônimo mencionam que Bartolomeu foi missionário na Índia. A tradição afirma que Natanael foi missionário na Índia e que foi para a Armênia, onde levou muitas almas a Jesus. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo e uma lenda afirma que foi esfolado vivo pelos bárbaros. Filipe. Seu nome significa amante de cavalos. Filipe era um nome comum naquela época e ele deve ser distinguido de Filipe, diácono evangelista. Somente no Evangelho de João encontramos informações sobre Filipe. Ele era natural de Betsaída e foi chamado individualmente por Jesus. Filipe apresentou Natanael a Jesus. Uma tradição preservada por Clemente de Alexandria afirma que foi ele o homem que pediu permissão para sepultar seu pai antes de seguir a Jesus. Eusébio afirma que ele viveu na Ásia e foi sepultado em Herápolis com 2 filhas virgens. 2 livros apócrifos foram atribuídos a Filipe, um Evangelho e um Atos. Mateus significa dom de Deus e também tinha o nome de Levi. Era filho de Alfeu, o que alguns pensam que ele tinha algum grau de parentesco com Tiago, que era filho de Alfeu. Era publicano, coletor de impostos, a serviço do governo romano. Ele estava na coletoria quando recebeu o convite de Jesus e deixou seu posto de trabalho para ser discípulo, apóstolo e escritor do evangelho que leva seu nome. Tradições sobre Mateus informam que ele esteve no Egito e na Etiópia, e a Igreja Ocidental informa que ele foi martirizado. Judas. Mateus e Marcos registram Tadeu, enquanto Lucas traz Judas, filho de Tiago. Provavelmente, Judas recebeu o acréscimo de Tadeu devido ao estigma ligado ao nome de Judas Iscariotes. O nome Judas era muito comum na Palestina. Eusébio afirma que Judas Tadeu foi enviado por Jesus ao rei Abigar da Mesopotâmia a fim de orar pela sua cura. Judas teria ido após a ascensão de Jesus e lá permaneceu para pregar em várias cidades da Mesopotâmia. Uma outra tradição afirma que Judas foi assassinado por mágicos na Pérsia a pauladas e pedradas. Tomé. No Evangelho de João, há mais informações sobre Tomé que nos sinóticos. João informa que ele também era chamado de Dídimo. Seu nome no grego é Tomás e significa gêmeos. Uma tradição encontrada no livro não canônico Atos de Tomé, escrito no fim do 2º século, afirma que ele foi missionário na Índia, onde enfrentou muitas provas e foi martirizado e sepultado pelos seus convertidos. Outra tradição informa que seus restos mortais foram levados para a Mesopotâmia. Simão, o Zelote. Esse Simão é cognominado de Zelote para distinguir de Simão Pedro. Simão pertencia à seita judaica de caráter político conhecida como Zelotes. A última referência a ele também se encontra em Atos 1,13. Depois disso não há mais relatos no Novo Testamento sobre Simão.
Uma tradição da igreja afirma que ele pregou no Egito, na África, na Grã-Bretanha e na Pérsia. Tiago, filho de Alfeu, como Mateus, também é chamado de filho de Alfeu. Muitos acreditam que eles fossem irmãos. Outros ainda acreditam que ele fosse Tiago menor, talvez primo de Jesus. Era filho de Maria, uma das mulheres que estava presente na crucificação de Jesus. Por falta de maiores informações, não há como ter certeza sobre a real identidade de Tiago. Algumas tradições afirmam que ele foi apedrejado pelos judeus e foi sepultado em Jerusalém. Judas Iscariotes. Em todas as listas dos apóstolos, Judas é sempre colocado no fim. O termo Iscariote significa homem de Quiriote. Quiriote era uma cidade próxima a Hebrom. Judas era o único apóstolo natural da Judéia e geralmente é identificado com o adjetivo de traidor. Os relatos sobre a morte de Judas feitos por Mateus e Lucas parecem contraditórios. Mateus narra que Judas, tocado de remorso, se enforcou, e Lucas registra que ele, precipitando-se, rompeu-se pelo meio. Uma forma de conciliar esses relatos aparentemente contraditórios é entender que eles são descrições do processo que culminou na sua morte. Provavelmente Judas pendurou-se por uma corda que teria se partido, fazendo com que Judas morresse devido à queda. Mas pior do que esse destino foi seu destino espiritual, cujo veredito é fornecido por Lucas. Matias, substituto de Judas. Após a morte de Judas Iscariotes, Pedro sugeriu substituição do traidor. 2 nomes foram sugeridos, José Barsabás e Matias. Após uma oração, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Matias. O historiador Eusébio acredita que ele tenha sido um dos 70 discípulos. Outros o identificaram como Zaqueu. Alguns eruditos têm sugerido que Matias foi desqualificado para o apostolado e Tiago, irmão de Jesus, foi escolhido pelos apóstolos para substituí-lo. Entretanto, não há qualquer indicação que Matias tenha deixado o grupo. Página 150, nós encerramos esse vídeo e prosseguimos na página 151 com a origem da igreja em Jerusalém. Bons estudos!